Sejam todos bem-vindos. Em homenagem aos 64 anos de Brasília, recebemos hoje a dona Thelma, filha do senhor Jofre Parada, um dos primeiros engenheiros de Brasília. Bem-vinda, dona Thelma. Muito obrigada por estar aqui hoje, conversando um pouco sobre a história de um personagem tão importante e muito pouco conhecido, muito pouco falado, mas que foi uma figura tão importante na construção da nossa cidade. Eu gostaria de saber da senhora, quem foi Jofre Mozart Parada? Bem, o papai esteve aqui trabalhando na Comissão de Cooperação da Mudança da Capital. Ele trabalhou como técnico, né, na desapropriação das fazendas que vieram a compor o Distrito Federal. Isso foi antes, assim que o Juscelino deu aquela entrevista em Jataí e disse que iria mudar a capital para o Centro-Oeste. Então, os goianos se movimentaram e criaram essa comissão e ele foi o técnico. Fazia o levantamento de cada fazenda, por aerofotografias e também no local. Andava de jipe, cavalo e tudo mais. E depois, quando da criação da nova CAP, ele chefiou a equipe que fez a demarcação de todo o plano piloto. Ele foi o responsável, então, pelo Marco Zero, né? E demarcou os limites do lago, até onde, quando encheria, até onde ficaria. E por isso, o projeto, que antigamente seria uma cruz, ele passou a ter o formato de avião, porque senão uma das asas, a asa norte principalmente, ficaria debaixo d'água. Então, subiu um pouco e arqueou as asas do avião, né? E também ele foi o responsável técnico pela implantação da cidade de Brasília. O Lúcio Costa foi o autor do projeto e o papai o responsável técnico. Ele chegou aqui em Brasília em 56, né? Em 55 ele já andava por aqui vendo as fazendas, né? Trabalhando na desapropriação. Mas a família, depois ele não saiu daqui, ficava muito indo e vindo. A gente morava em Goiânia e a família chegou aqui no dia 1º de abril de 57. Por incrível que pareça, dia da mentira, mas foi 57, 1º de abril. Já para mudar, né? A família, parte da família. Porque era grande, a casa era muito pequenininha, não tinha nem porta ainda, não tinha janela o dia que a gente chegou. A mamãe contava isso e só ouvia barulho de martelo e prego e muito barulho de peão, né? Ela falou que logo depois, acho que mais uns 3 ou 4 meses, veio o resto da família. Minhas irmãs mais novas, minha avó que morava junto. E só poeira. Muita poeira mesmo. Thelma, você é uma apaixonada por Brasília? Você se diria apaixonada? Sim, muito. Muito apaixonada. Gosto muito daqui. Não saímos daqui, nenhuma das filhas. Todas nós estudamos aqui, nos formamos nossas famílias e estamos bem enraizadas aqui, bastante. Legal. De vez em quando a gente quer ver uma praia, mas vai e volta, né? E a inspiração do senhor Jofre Parada na tua vida? Bem, ele era uma pessoa muito focada, muito focado no trabalho, principalmente, né? A família ele até que deixava um pouco para lá, porque tinha a minha mãe, uma mulher muito forte, tinha a minha avó que morava com a gente e ajudava a cuidar da meninada, né? 4 meninas não era brincadeira. Mas aquela responsabilidade que ele tinha com o trabalho, a casa sempre cheia de gente procurando por ele, para ele atender, fazer alguma coisa, porque ele, além de engenheiro civil, ele era metalurgista
e engenheiro de Minas. Então, muita gente levava lá uma pedrinha para ele analisar e essas coisas assim, ou então levava projetos, e a casa vivia cheia de mapas e pedras e equipamentos ali espalhados em toda a casa. Mas eu pensei em fazer arquitetura primeiramente, mas um primo nosso que morava lá com a gente, ele era professor da UNB de arquitetura, estudou lá com a gente, então me conhecia bastante. Ele, quando eu estava na dúvida se eu faria ou não, fui conversar com ele. Ele mesmo que me disse que eu não daria para arquitetura, que seria melhor a engenharia mesmo. E aí eu fui, trabalhei direitinho, fiz a minha parte, mas nada igual a ele. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua mãe, a dona Mercedes. Sim. Qual que foi a contribuição dela em todo esse grande projeto, esse grande trabalho que o seu pai realizou aqui? A mamãe era uma pessoa muito habilidosa. Ela muito inteligente também, apesar de não ter tido uma formação técnica como a dele. Ela era professora, mas nunca atuou como professora. E ela aprendeu a desenhar. Acho que o colégio que ela estudou tinha muito essa coisa de desenho, colégio interno de freiras, né? Então ela tinha uma letra muito bonita, tinha muitas qualidades. Então ela aprendeu a desenhar, tinha alguns equipamentos que ele ensinou ela a mexer e ela fazia a tarefa com aquele aparelho muito bem, mas ele era bem rigoroso. Depois ele ia lá, dava uma conferida, fazia algumas medições novamente para ver se... Mas ela, por exemplo, tinha um aparelho que era de medir área. Ela media 2 a 3 vezes, sempre. Ela media 1, 2, para conferir, ver se estava tudo certo. Então, ela ajudou muito ele nesse coisa de medir, de desenhar, e ela datilografava todos os memoriais. Naquele tempo era máquina, né, com cópias ainda, então não podia ter muito erro, porque usava o carbono, 2 ou 3 cópias, né, que ela fazia. Eu lembro de uns memoriais que a folha tinha que ser bem fininha para poder alcançar, se não me engano, era 4 vias, então usava 3 carbonos, né? Então era uma folha bem fininha e que foi guardada assim com muito carinho, mas enfim, esse material não estão comigo mais. Você imaginava que Brasília se tornaria o que se tornou hoje? Ou melhor, se o senhor Jofre imaginava que o que eu pensei aconteceu? Você teve algum clique passeando por Brasília, imaginando que, olha, isso é o que meu pai sempre idealizou? Ou até mais, já teve esse clique? Eu acho que ele tinha muita esperança mesmo na mudança da capital. Porque quando ele era estudante ainda, foi num seminário em São Paulo, e lá ele falou sobre a mudança. Ele foi vaiado, saiu de lá vaiado, porque estava lá quase que no ninho lá do pessoal, não queria que saísse de lá, né? Principalmente a sorte dele que não era no Rio, senão era capaz de ser linchado. Então, ele sempre teve esse sonho, né? Principalmente sendo goiano também, ele era daqui do interior. Bom, mas eu acho que ele queria que isso aqui fosse grande. Eu acho que ele só ficaria decepcionado por conta da fama que Brasília tem de ser um local de corrupção, de coisas mal feitas, né? Isso não é muito bom para cidade nenhuma, né? Mas acho que ele ficaria satisfeito, muito, muito feliz. Bem, esse mapa aqui é uma cópia, mas ele foi o primeiro mapa do Distrito Federal. Foi ele que fez. Aqui estão todas as fazendas, né? Que fizeram parte. Tem fazendas com os nomes. Guariroba, que é uma região da Ceilândia, não é? Tem Riacho Fundo, Vicente Pires,
Taguatinga, Gama, isso tudo é nome de fazenda. Papuda. Nossa. Tem Sobradinho também, ó. Tem Sobradinho. E tudo isso Sobradinho ele 2. mapeou? Mapeou. Mas aqui, assim, a letra é dele, essa parte mais aqui, né? Santa Maria, ó, outra fazenda. Tô tentando achar o Guará aqui. O Guará foi bem depois. Inclusive, quando foi feito o Guará, o papai era secretário de Estado. Era prefeitura na época, foi o último prefeito. Foi quando criou o Guará. O papai era de serviços sociais, estava bem ligado, né? Ele fez até alguns trabalhos, eu não me lembro muito bem o que ele fez no Guará, não, mas ele fez alguma coisa. Para o povo do Guará não se sentir excluído, tá? Claro, sim, o povo do Guará é muito... Guará era para... Porque antes tinha algumas coisas assim que... as quadras 400 eram para os funcionários, assim, secretárias, motoristas, datilógrafos do governo federal, né? Perfeito. Hoje todo mundo, não é só eles que moram lá. E a gente estava falando essa questão do reconhecimento, porque nós temos muitos engenheiros famosos, né, que participaram, mas como a senhora mesmo falou, o Geoffrey foi um dos primeiros a vir para cá, né? E muito pouco falado. Como é isso para vocês, para a família? A gente entende até por quê, a causa disso. Era dele mesmo. Quando ele via um fotógrafo, ele já se escondia, ou muitas vezes ele estava sempre atrás da câmera, porque ele gostava muito de fotografia, né? Então, nunca gostava de aparecer mesmo, era dele. Aí a gente não pode... por exemplo, o número do CREA dele é 2. Tinha o amigo, eu não sei como é que foi a negociação, quem seria o número 1. Mas ele deixou o amigo, né? Se é que foi assim, eu não sei. Então, sempre ele cedia o lugar, ele era uma pessoa, assim, bem educada, cavalheira, aquela coisa, né? Mas sempre foi, era o jeito dele, né? Não gostava muito de aparecer. Participava, as pessoas reconheciam muito ele pelo trabalho, porque ele não era muito de farrear. Não gostava de tomar uma cerveja, não era engraçado, era bem compenetrado, até tinha uma aparência de muito sério, um bigodão preto, assim, né? Assustava um pouco a figura dele, apesar de ser baixinho, mas ele era uma pessoa mais retraída, muito, muito mesmo. Ele patenteava os projetos dele? Não. Uma Muitas pena. vezes ele perdia. O que a mamãe lembra, que a mamãe é que ele não contava nada a respeito do que ele fazia. Eu mesma só vim saber do que ele tinha feito através de jornais, de revistas, ou de algum amigo muito íntimo dele que me contava, depois que ele faleceu. Foi a matéria que saiu no jornal logo após a morte dele, que aí eu sabia que ele era o primeiro, lá no jornal aparece, o primeiro engenheiro a chegar. Foi aí que eu vi, fui ler a matéria tudo e passei a entender, né, a saber o que ele fez, mas a gente nunca sabia. Passava ali no buraco do Tatu, que é o Marco Zero, e pai, buzina para fazer eco, e ele buzinava, nunca comentou com ninguém. Os projetos dele chegaram na tua mão, Thelma, para que você pudesse se inspirar e até decidir partir para o caminho da engenharia? Não. Não. Não, quando ele faleceu, eu já tinha feito, né? Já tinha entrado na universidade, só não consegui formar enquanto ele era vivo. Foi 1 ano antes ele faleceu. Então, eu vi depois, né, que a gente foi procurar resgatar alguma coisa que era dele, mais importante, porque o que ele deixou era um absurdo, muita coisa, e a gente mudou para um apartamento, então não cabia, né? E ficou, a gente passou para uma pessoa, o senhor Gabriel não, eu não lembro o primeiro nome, Gondim, era um fotógrafo que pretendia montar um museu.
Isso porque a UNB não quis as coisas dele, nem o Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, que disseram que ele tinha uma área para guardar esse material, mas estava com muito problema de filtração, tudo poderia estragar lá. Aí mamãe doou para esse Gondim e está com eles a grande parte das coisas dele. Mas alguns equipamentos, alguns aparelhos estão comigo, né? E eu agora estou fazendo uma coletânea, tentando resgatar. Esse mapa mesmo é uma cópia que a gente conseguiu de um sobrinho nosso que viu no DR. Uma cópia também. Aí ele tirou e forneceu para a gente. E é o que eu tenho, porque o original mesmo, que estava com o papai, esse está com o Gondim. Eu tenho procurado algumas revistas que eu sei que saíram matérias sobre ele. Estou juntando alguma coisinha. Vai conseguir. E tem um rapaz que... Eu trabalhei na Novacap, estou aposentada agora, mas tem um rapaz da Novacap que ele está juntando, está me ajudando muito. Ele está juntando todo o material que a Novacap pretende também fazer um museu, e eles vão deixar uma área reservada para o nome dele, com as coisas dele. Vem coisa boa por aí. Que bom. E para a senhora, qual seria o maior legado que ele deixou? Foi o amor ao trabalho, a responsabilidade, né? E a honestidade. Ele era uma pessoa muito correta, muito mesmo. A gente já viu cenas lá em casa, engraçadas até. Eu já contei para vocês um dia, de um fazendeiro que queria que ele avaliasse uma fazenda dele, um valor maior, e ele era baixinho, mas ele pendurou no pescoço do homem. Meio do estupim curto também ele. Estamos chegando ao fim do primeiro episódio de Memórias da Capital, um espaço dedicado a conhecer um pouco mais dos personagens que fizeram e fazem parte da história da nossa cidade. Muito obrigada, dona Thelma, pelo tempo que a senhora separou para falar aqui com a gente e compartilhar um pouco dessa história tão bonita que é a do senhor Geoffrey Mozart Parada. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Satisfação, Thelma. Muito obrigado. Obrigada.